Viva Melhor. Dica da nutricionista. É isso aí, mais dicas da nossa nutricionista Franciele Calef. Tudo bem, Franci? Tudo bem, Fernanda? Franciele, conta aí pra gente que dicas você traz hoje, qual é o assunto pra essa galera que tá afim aí de fazer um regime ou pelo menos regrar a sua alimentação, né? Claro, com certeza. Hoje a gente vai falar sobre os alimentos termogênicos que são super bem-vindos no inverno. Ajudam a acelerar o metabolismo, ajudam na redução de gordura corporal. Então, dá pra gente colocar no dia a dia. Olha, que maravilha. Então, conta aí pra gente. Primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre o que são esses alimentos termogênicos, o que eles fazem, né? O nosso organismo ele já tem uma taxa metabólica basal, que é a soma de todo o calor produzido no organismo, mesmo estando em atividade ou em repouso. Ou seja, mesmo quando a gente fica dormindo um dia todo, por exemplo, há um calor que já é gerado no organismo e que se transforma em energia para desempenhar seu trabalho para nos mantermos vivos. Né? Essa é a taxa metabólica, mas quando a gente faz atividades, o nosso organismo ele precisa de mais energia, ele gera mais calor. E a gente ainda coloca alguns alimentos que fazem ativar essa produção de calor e ativar o metabolismo, que são os termogênicos. Eu vou citar alguns dos principais, Fernanda, alguns dos principais alimentos termogênicos, um pouquinho como eles agem, qual o seu princípio ativo. Perfeito. Tá? Então, começando, o principal alimento termogênico que a gente tem na alimentação são as proteínas. Né? Então, o consumo de carnes magras, de ovos, de peixes ativam muito o metabolismo. É interessante que em todas as refeições a gente possa incluir proteínas, né? Geralmente estão só presentes no almoço, às vezes no jantar, mas é importante também incluir no café da manhã, em lanches. A gente pode utilizar ovos, franguinho desfiado, atum, sardinha, queijo branco, iogurte natural para incluir essas fontes de proteína. Ok. Um segundo alimento bem importante para a termogênese é a pimenta. Né? Ela contém capsinoides que faz a termogênese e também contribui para a oxidação da gordura. A gente pode ter aqueles moedorzinhos com pimenta, às vezes já compra até pronto no mercado. E moer pimenta em cima das nossas preparações ou mesmo no próprio prato. Nem todas as pessoas toleram a pimenta. É qualquer tipo de pimenta? Qualquer tipo de pimenta. A gente tem dessas para moer, geralmente tem aquela pretinha e tem a rosa, né? Ou a mistura da rosa com a branca, mas poderia ser pimenta dedo de moça, pimentinha de bico. Quanto mais ardida, mais a função termogênica dela, porque mais contém esses capsinoides. Ok. Tá? Algumas pessoas, então, não podem consumir pimenta, tá? Nem todo mundo tolera. Quem tem gastrite, dor no estômago, hemorroida, evita a pimenta. E pra gente usar ela no dia a dia, a gente pode usar com pãozinho integral, com queijinho branco, moe pimenta por cima. Mesmo o pão com geleia, a pimenta combina com preparações doces e salgadas. Tem até geleias com pimenta já, né? Tem, é uma delícia, né? Ou mesmo tempero, faz um ovinho cozido, moe por cima, preparações elaboradas como molho, sopas, carnes, saladas. E como eu falei, né, lá em casa tem quem não tolera, então no próprio prato moe um pouquinho de pimenta. Ótimo. Alguma outra coisa substitui a pimenta? Pelas capsinoides, não. Então é o único alimento que contém esse nutriente. Né? Agora, pelo efeito termogênico, então todos esses outros. Ok. Tá? Chá verde, super legal na termogênese, ele tem esse efeito termogênico pelas suas catequinas. A gente tem que cuidar um pouquinho, porque não é todo chá verde que tem o efeito benéfico que ele nos traz, né? Não é qualquer marca, porque dependendo do chá verde, para ele exercer esse efeito bom, ele tem que ter um teor aumentado de catequinas, né? Então não é qualquer chá verde de mercado que nos ajuda nessa função. Certo. Cuidar também quando a gente vai fazer o chá verde com modo de preparo, não pode exceder 5 minutos de decanto, senão ele pode se tornar mais tóxico do que benéfico, tá? Mas apesar de tudo isso, o chá verde ele é excelente como termogênico para ativar metabolismo, para diminuir gordura e várias outras maravilhas. Também tem um pouquinho de efeito colateral, então pessoas que têm gastrite e pressão alta não devem utilizar chá verde.
Certo. Cafeína, né? Todo mundo conhece a cafeína com o efeito termogênico que tem. Mas o seu resultado é mais intenso nas pessoas que são sensíveis a ela. Ou seja, aquelas pessoas que não têm o hábito constante de tomar cafezinho o dia todo. Né? Ela tem um efeito dose dependente, então quanto mais a gente consumir a cafeína, menos efeito tem. Mais a gente vai precisar de mais para o resultado. Certo. E alguns estudos sugerem que a ingestão de 50 ml de um cafezinho expresso tem 100 mg de cafeína. E em pessoas não consumidoras habituais do café, pode promover maior oxidação da gordura. Então, excelente, só que não precisa tomar o dia todo, né? Hoje a gente tem até o café orgânico, em vários mercados mesmo encontramos, e que por ser orgânico tem maior concentração dos seus princípios ativos e com uma menor dose já nos beneficiamos do seu efeito termogênico, né? O café, assim como o chá verde, deve ser evitado em pessoas com gastrite, pressão alta e muito ansiosas. Tá? E esses são os principais, né? A gente ainda pode utilizar gengibre, canela, óleo de coco, óleo de cártamo, azeite de oliva, cacau, cúrcuma, chás, especiarias, né? O açafrão da terra, o curry. Então, tem efeito termogênico e são contribuintes como cofatores da termogênese. Por exemplo, são deliciosos. E são deliciosos, são mesmo. A pimenta, quando a gente utiliza com açafrão, ativa ainda mais a função dos capsinoides. Então, ativa ainda mais a termogênese. Então, combinar tudo isso. Legal. E só lembrar que todos esses efeitos são com o uso do alimento e não da suplementação. Né? A suplementação deve ser minimamente cuidada, utilizada apenas sob orientação de nutricionista ou médico, para não causar efeito agressivo no organismo, toxicidade, irritação da mucosa, prejuízo renal, neuronal, que elas ativam o sistema neural, e usufruir da melhor forma possível, acrescentar termogênicos em tudo, vários alimentos no dia a dia. Excelente, grandes dicas aí da nossa nutricionista Franciele Calef. Franciele, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na nossa programação ao vivo. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigada por me receberem. Valeu, um grande abraço.